Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Ser um Educador Antirracista, para familiares e professores, escrito por Bárbara Carini Soares Pinheiro. É um guia essencial para todos aqueles que desejam transformar seus ambientes de ensino e convivência em espaços de resistência e combate ao racismo. Vencedor do Prêmio Jabuti 2024, o livro destaca-se por sua abordagem clara, acessível e profunda sobre a importância de uma educação antirracista desde a infância. Com uma escrita envolvente e fundamentada em experiências práticas e teóricas, a autora mobiliza o leitor a refletir sobre suas ações cotidianas e o impacto delas na formação de sujeitos críticos e conscientes. A obra transcende o universo escolar e alcança também famílias, mostrando como todos têm papel fundamental na desconstrução de estruturas racistas. O livro oferece instrumentos teóricos e exemplos práticos, reforçando a ideia de que a luta antirracista precisa ser vivida diariamente e que todos temos responsabilidade nesse processo. Assim, se converte não apenas em uma ferramenta para educadores, mas para toda a sociedade comprometida com a construção de um país mais justo e igualitário. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, conceitos fundamentais de racismo e antirracismo. No primeiro tema do livro, Bárbara Carini esclarece o que é racismo estrutural e como ele se manifesta nas mais diversas esferas da sociedade brasileira. Ela diferencia racismo individual de institucional, apresentando exemplos do cotidiano escolar e familiar. O leitor é convidado a perceber como determinadas ações, ainda que aparentemente inofensivas, podem perpetuar práticas excludentes e discriminatórias. A autora apresenta o conceito de antirracismo como uma postura ativa, que vai além de simplesmente não ser racista, mas implica em agir contra todas as formas de opressão e desigualdade. Ao fundamentar esses conceitos, cria um alicerce sólido para que educadores e familiares revisem seus próprios comportamentos e atuem de forma transformadora em suas comunidades. Em segundo lugar, a importância da representatividade negra na educação. Neste tópico, a autora aborda o papel das referências positivas para crianças e jovens negros no ambiente escolar e familiar. Destaca a urgência de garantir acesso a materiais didáticos, livros, brinquedos e narrativas onde pessoas negras ocupem o protagonismo de forma digna e empoderadora. Bárbara Carini demonstra, com base em pesquisas e exemplos pessoais, como a invisibilidade ou estereotipação de pessoas negras afeta na autoestima e o desenvolvimento de crianças. Propõe estratégias para promover a representatividade, como a escolha consciente de conteúdos e a celebração de personalidades negras que fizeram história. O foco recai sobre a importância de construir identidades fortalecidas e de combater o racismo simbólico, que permeia a aprendizagem e a socialização desde as fases mais iniciais da vida escolar. Em terceiro lugar, práticas pedagógicas antirracistas. Um dos pontos centrais da obra é a apresentação de práticas pedagógicas que promovam uma educação antirracista efetiva. Bárbara Carini oferece sugestões de dinâmicas, projetos, discussões e metodologias que integram o combate ao racismo ao currículo escolar. Ela destaca a importância de adaptar o ensino às realidades dos alunos, de escutar diferentes vozes e de fomentar o diálogo respeitoso e construtivo sobre raça. Ilustra como trabalhar temas sensíveis, sem reforçar traumas ou marginalizações, incentivando a valorização da história, cultura e saberes africanos e afro-brasileiros. Ressalta ainda o papel decisivo da formação continuada de professores e da construção de redes de apoio para fortalecer práticas antirracistas na escola. Em quarto lugar, o papel das famílias na construção de uma educação antirracista. O livro não limita a discussão ao âmbito escolar, ampliando para o papel das famílias na luta antirracista. A autora evidencia que a educação antirracista começa em casa, nas conversas diárias, escolhas de lazer, amizades e atitudes em relação à diversidade. Apresenta exemplos de como os pais podem apoiar seus filhos diante de situações de racismo, promovendo o diálogo aberto e a confiança. Explica a relevância de reconhecer privilégios e de estimular o respeito às diferenças. Sugere atividades familiares, leitura de histórias e participação em eventos culturais que reforcem o orgulho racial e a empatia. Enfatiza que a parceria entre escola e família é fundamental para uma transformação efetiva e sustentável na sociedade. Por último, desafios e caminhos para a efetivação do antirracismo na educação brasileira. Por fim, Bárbara Carini dedica um capítulo aos principais desafios enfrentados por quem deseja promover a educação antirracista no Brasil. Trata de temas como o negacionismo, a naturalização do racismo, a falta de formação dos professores e a resistência das instituições a mudanças estruturais. Aponta caminhos possíveis, baseando-se em experiências bem-sucedidas, políticas públicas e mobilização social. Incentiva o desenvolvimento do senso crítico, a busca por informação qualificada e a construção de coletivos que apoiem educadores e famílias.
O livro encerra ressaltando que o enfrentamento ao racismo deve ser contínuo e coletivo, e que só assim será possível construir uma educação verdadeiramente emancipadora para todas as crianças e jovens brasileiros. Em conclusão, como ser um educador antirracista? Para familiares e professores, é uma leitura indispensável para professores, gestores escolares, estudantes de pedagogia, pais, mães e qualquer pessoa comprometida com a justiça social. O livro oferece uma combinação equilibrada entre teoria e prática, tornando-o acessível e aplicável para quem busca mudar sua realidade imediatamente. Diferente de outras obras que abordam o racismo de forma técnica ou distanciada, Bárbara Carini fala com sensibilidade e propriedade, trazendo vivências pessoais e coletivas que inspiram empatia e engajamento. A obra impulsiona os leitores a repensarem suas ações, discursos e escolhas, contribuindo para ambientes mais inclusivos e respeitosos. Seu diferencial está justamente em dialogar tanto com o ambiente escolar quanto familiar, reconhecendo que a transformação exige participação ativa de todos. Ao aplicar os ensinamentos do livro, é possível contribuir para uma sociedade mais justa, valorizando a diversidade e promovendo a igualdade de oportunidades. Comprar e ler este livro vai além de adquirir conhecimento. Trata-se de tomar parte em um movimento de mudança urgente e necessário, que impacta positivamente a vida de todos, especialmente das próximas gerações. Se você quiser apoiar Bárbara Carini Soares Pinheiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!